Por isso que eu inventei a Bolsa Escola, que depois transformaram com a outra conotação em Bolsa Família. A Bolsa Escola, a mãe só recebia o dinheiro se o filho não faltasse à aula. Então a gente não estava nem fazendo um favor para ela, a gente estava fazendo um favor para o país inteiro. Professor, as suas palestras, o senhor fala sobre sustentabilidade, economia, educação, governança, ensino superior, política. Abrangendo isso tudo, o que mais o senhor gosta de falar? Eu gosto de falar sobre como o Brasil pode ser um país com coesão e rumo. E que o principal vetor para isso é a educação, com a máxima qualidade e igual para todos. Nem todos serão educados, mas é preciso garantir educação para todos. É preciso explicar o que é que eu quero dizer com isso, de que a educação é o vetor do progresso de um país. Porque a Constituição não diz isso. A Constituição brasileira diz que a educação é um direito da pessoa. Ou seja, quem não quiser estudar, não estuda. E quando uma pessoa não estuda, é o país que perde. Eu gosto de dar uma comparação. Nos navios negreiros, havia um marujo cuja tarefa era não deixar que os escravos pulassem no mar. Porque eles sabiam que era um prejuízo para eles, porque o escravo era uma mercadoria. Nós não temos ninguém no Brasil tentando impedir uma criança de abandonar a escola. Mas quando uma criança abandona a escola, não é apenas um suicídio intelectual no mundo moderno. É uma perda para o país. Sim. Por isso que eu inventei a Bolsa Escola, que depois transformaram com a outra conotação em Bolsa Família. A Bolsa Escola, a mãe só recebia o dinheiro se o filho não faltasse à aula. Então a gente não estava nem fazendo um favor para ela, a gente estava fazendo um favor para o país inteiro. Agora precisava que a escola fosse boa também. Cada cérebro fora da escola é uma perda para o país. Não é porque é bom para a pessoa. Então, o que eu gosto mais de falar é sobre a importância da educação e como fazer. E também uma coisa que eu gosto de dizer para alertar. Por que o Brasil não fez isso até hoje? Por quê? Os outros países estão fazendo, quase todos já. Dentro de muito pouco tempo, o Paraguai aqui ao lado vai ter uma educação melhor do que a nossa. O Chile, a Colômbia, o Uruguai, a Argentina, já tem. Em termos mais práticos, países europeus, hein? Em termos mais práticos, hoje, quando a pessoa quer que o senhor vá falar sobre uma palestra sobre educação, que eu sei que é o tema maior que o senhor fala, o que exatamente, na prática, o senhor orienta? Porque o senhor fala para quem? Para educadores, pedagogos, para pais, para professores? Pode falar. Depende. Eu posso falar para dois tipos de públicos. Um público político e um público técnico. O público político, quer dizer, como o Brasil pode ter uma educação igual às melhores do mundo e todo mundo tem a mesma escola. Isso é uma proposta política, administrativa para o país. O sistema, as 200 mil escolas, os 2 milhões de professores. Esse é um tema. O outro é como dentro de uma escola ela pode ser melhor. Veja que agora eu usei agora a expressão melhor. Antes eu usei o verbo saltar. Como é que o Brasil pode saltar para ser um dos melhores do mundo? Isso é uma coisa. O outro é como uma escola pode dar uma melhorada. Ela melhorar. Sozinha ela não vai ser melhor do mundo. Não tem como. Sim. O melhor do mundo é um sistema. Então eu posso falar de um e do outro. O primeiro eu falo como educacionista. O outro eu falo como educador. São duas coisas diferentes.
Eu, como político, me preocupei sempre com o educacionismo. Como é que o sistema de educação no Brasil, para 50 milhões de crianças, dos 2 milhões de professores, 200 mil escolas, pode funcionar tão bem quanto os da Finlândia? Obviamente, eu quero logo alertar. Para isso, a gente tem que começar agora, mas é uma estratégia de longo prazo. E a outra é como uma dessas escolas, ou até melhor, nem a escola. Como é que uma sala de aula pode ser boa? Então são duas coisas. Aí é como educador. Eu posso falar como educacionista ou como educador. Sim. Eu queria falar agora um pouco com um escritor que escreveu mais de 35 livros. Um deles, Educação é a Solução. Me fala um pouco qual foi o mais desafiador dos livros, como é que é o escritor Cristóvão Buarque? Primeiro é preciso lembrar que tem mais de um. Eu publiquei livros de economia, ensaios na linha de política, mas escrevi também livros de ficção, estão publicados, livros infantis. Eu falei, mais de 35. Sim, mas eu estou usando o tema. Ensaios, livros técnicos. Aliás, o livro meu que mais vende é um livro chato, mas é um livro ultra técnico. Tem mais matemática que texto. É avaliação econômica de projetos. Já tem mais de 30 anos e vende até hoje. Então, tem ensaios, tem livros técnicos, mas tem também literatura. Eu gosto de fazer livro de literatura. E tem um livro para crianças e para adolescentes. Tem um livro de história econômica do Brasil para adolescentes. Então são muitas linhas que eu tenho de escritura. Eu não gosto de dizer um número exato, porque depende como define livro. Por exemplo, livro publicado por editora grande são 22. Agora, livros de coleção de artigos, por exemplo, publicados em editoras grandes também, mas já é diferente, porque uma coletânea de artigos já é uma repetição. Saiu o artigo. Ainda tem mais aí 2 tipos. Tem coletânea de artigos em jornal, que são artigos pequenininhos, e tem coletânea de artigos grandes, que são ensaios. O penúltimo livro meu, O Erro do Sucesso da Humanidade, na verdade é uma coletânea de 7 ensaios grandes, alguns até de economia. Isso é um tipo de livro. E tem outros que são os livros publicados por editoras que não são importantes. Por exemplo, fui senador há 16 anos. A editora do Senado publicou livros meus. Eu não gosto de colocar esses como sendo livros de verdade, porque não foi uma editora das grandes que publicaram. Mas o senhor lembra se teve um mais desafiador para o senhor? Que assim, falava, olha, esse foi um livro difícil para eu escrever, foi um livro mais complicado, ou não, todos foram tranquilos? Bem, o primeiro livro foi complicado porque era muito técnico e eu estava no começo, digamos, da carreira. Eu ainda morava nos Estados Unidos, onde era funcionário do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O livro, aí na foi verdade... Você fez em inglês ou português? Foi primeiro em espanhol. O Banco Interamericano, embora a sede seja em Washington, mas é um banco do continente latino-americano. E eu era coordenador de programas de formação para funcionários de bancos de desenvolvimento, como o nosso BNDES. Sim. Eu era o coordenador dos cursos. E as notas de aula que eu dava terminaram virando esse livro. Mas esse penúltimo livro que eu lhe disse, O Erro do Sucesso, eu acho que foi um livro inquietante, porque foi um livro que me exigiu mergulhar muito na história da civilização. O último livro, que nem está conseguindo vender, porque na hora que ia ter o primeiro lançamento veio a epidemia, que é Por que Falhamos? De 92 a 2018. Ou seja, como é que aqueles governos, dos quais eu até participei como político, falhamos. Nós ficamos 26 anos no governo. Se você pega de Itamar a Temer, foram 26 anos. E eu digo que é o mesmo bloco. Eu chamo de democratas progressistas. Do PT
ao PSDB, ao PMDB. No fim, nós saímos e deixamos 100 milhões de pessoas sem esgoto, 35 sem água, 12 milhões de analfabetos, uma recessão em marcha, desemprego. Nós não deixamos um Brasil bom. Eu até acho que ficou melhor do que recebemos. Até porque, nesse período que veio o Plano Real, que eu acho que é a grande conquista do Brasil, ter uma moeda estável. Esse livro me deu muita dificuldade, até pessoal mesmo, de reconhecer os 24 erros que eu coloco, que nós cometemos. É um livro que é difícil, porque é um livro sofrido. Imagino. Sabe que eu agora estou trabalhando num que está me dando muito prazer, que eu estou até chamando de viajante aprendiz. Eu viajei muito nesse período, quando eu trabalhei no Banco Interamericano, trabalhei com Nações Unidas, trabalhei com o CDE, fui do conselho do IDH. Nesse período eu fui viajando. E eu agora decidi escrever sobre essas viagens, mas com um eixo. O que eu aprendi em cada viagem. Que bom! O que eu aprendi? É bem gostoso o livro. Na viagem. Então eu estou trabalhando nesse livro. O senhor sabe que tem muita gente perguntando ainda sobre essa coisa. Eu queria desviar um pouquinho sobre a política, mas tem uma pergunta querendo saber de como a gente pode amenizar esses problemas tão graves da educação. No Brasil? Sim. Primeiro, eu não gosto do amenizar. Mas foi como uma pessoa fez. Sim, eu vou responder como amenizar. Sim. Mas eu acho que esse amenizar é o resultado de uma modéstia que o brasileiro tem em relação à educação. Alguma coisa houve na formação da mente brasileira que fez com que a gente não se considere que pode ser campeão mundial de educação. O Brasil não se sente como tal. O Brasil quer amenizar. Quem é que quer amenizar o resultado da última Copa do Mundo? Eu não conheço um brasileiro que se satisfaça que a gente na próxima Copa fique em quarto lugar. Ou em terceiro. A gente quer ser o campeão. Educação a gente só quer... Complexo de vira-lata, né? Eu não sei se é vira-lata, porque no futebol não é de vira-lata. Não, estou falando complexo de vira-lata. É um complexo de inferioridade intelectual. Houve alguma coisa que fez isso. Eu até cito sempre um exemplo. Todo ano, o Brasil inteiro fica olhando para Zurique para ver quem vai ganhar a bola de ouro. Eu não conheço um brasileiro que olhe todo ano para Estocolmo para ver quem vai ganhar o Nobel de Física, de Química. É verdade. Então, esse é um atrapalho. O outro atrapalho é que nós tivemos quase toda a história brasileira com escravidão, em que os filhos dos escravos não estudavam. E até hoje eu acho que ainda há na cabeça do brasileiro a ideia de que a educação não é para ser igual para todos. Eu acho que está na cabeça nossa, lá na alma do Brasil, que a educação é uma questão para poucos, não mais para branco, como era antigamente. Quebramos isso, mas é mais para quem tem dinheiro para pagar uma boa escola. Então, por isso é que a gente não acredita que tem que ter a meta de ser igual à Finlândia, a Coreia do Sul. Sim. A Coreia do Sul, não nem digo que o oriental é diferente, mas a Irlanda, em 1970, era mais ou menos como o Brasil hoje. E hoje a Irlanda é igual à Coreia do Sul e aos outros. Sim. Então eu acho que a gente tem que ter essa meta. E não é difícil fazer. Não é difícil. Agora, não é rápido. É um processo demorado. Mas vou responder amenizar. Amenizar a situação, aí você tem que ir a cada criança, como fazer com ela. Ou, no máximo, cada sala de aula. Ou talvez até cada escola. Sobre cada criança. Primeira coisa é reconhecer que não dá para dar uma boa educação só por 4 horas por dia. Educação. Ou tem 6 horas por dia, ou não vai ser boa. Segundo, que nessas 6 horas a gente tem que ter aulas de temas, geografia, matemática, física, química, tudo isso conforme a idade, mas tem que ter muita leitura. O que mais serve para avançar na educação,
amenizar, como disse essa pessoa que perguntou, é dar leitura. Leitura de ficção, literatura, poesia, ensaios sobre política e também história, geografia para ser lida, claro, não como estudo apenas. Livros de aventuras. Agora, para que isso funcione, para amenizar a situação, nós temos que ter professores motivados, preparados e dedicados. 3 coisas que hoje não é tão fácil ter, até porque nós passamos anos e anos e anos desprezando o magistério, tanto do ponto de vista do salário, como do ponto de vista da importância dessa categoria. Sim. Então, se quer amenizar a situação, é prestigiar o professor, mas exigir formação dele, exigir dedicação dele. O professor não pode faltar, não sei em caso muito grave. A gente não faz isso no Brasil. Você quer ver uma coisa? Quando um time de futebol perde 2 jogos, a gente já admite o técnico. Mas se um aluno não aprende... Ação imediata. É imediato. Mas se um aluno não aprende, ou se o professor não frequenta a escola direitinho, a gente não substitui. A gente fecha os olhos, deixa para lá. Então, o professor tem que estar preparado, motivado e dedicado. São 3 coisas. Agora precisa dos equipamentos. Não tem como uma criança não tem como amenizar, como essa pessoa me perguntou, se o prédio é feio, desagradável. Sim. Se as crianças não têm o equipamento que elas gostam, que é, por exemplo, o telefone. O telefone é um instrumento pedagógico hoje. As crianças gostam de aula mais pela televisão do que ao vivo. E tem que se adaptar a isso. Nossos professores têm que se adaptar a sair do quadro com giz e entrar no tempo da digital, no tempo da informática. E, finalmente, essa escola tem que ser bonita e confortável, com os professores motivados, com os bons equipamentos, dando muita aula de matemática, física, química, mas também muita leitura, com atividades culturais e esportivas. Não tem como amenizar, volto ao verbo utilizado por quem fez a pergunta, se as crianças não têm uma quadra de esporte, se não tem um lugar onde tocar instrumentos, se não tem um coral. Amenizar é fazer isso numa escola, com um grupo de crianças. Mas a mim não satisfaz amenizar. Eu quero revolucionar. Eu quero que o Brasil seja campeão em todas as escolas. Até porque nós que cuidamos mais da educação dos nossos filhos, precisa dizer o seguinte: uma pessoa muito educada ao lado de uma não educada, essa boa educada não é muito educada. Uma pessoa é mais educada se ao lado dela a outra foi educada também. Você tira um doutorado em literatura e não tem ninguém que leia junto de você, todo mundo analfabeto, você não consegue ser um literato, você não consegue. Você precisa dos outros. Cada pessoa não educada no Brasil diminui a educação dos que são educados. Por isso a educação dos outros é tão importante quanto a educação da gente. E eu esqueci mais uma coisa de como amenizar. Essa escola boa, que ameniza, ela tem que ensinar idiomas. Hoje não é educada a pessoa que não falar pelo menos uma língua a mais além da sua. Sim. Então isso amenizaria. Mas não se contentem com amenizar, não. Queiram ser campeões da educação. Isso para mim foi a parte mais difícil de fazer política no Brasil. Ninguém acredita. Eu imagino. E nem quer isso. As pessoas querem amenizar, não querem soltar. Sim. Mas me fala uma coisa, deu uma falhadinha, mas eu acho que voltou aí no seu Wi-Fi. Eu acho que começou a dar uns probleminhas, mas agora melhorou. Eu sempre pergunto como é que é a estrutura familiar do palestrante. Eu sei como é que é a estrutura do senhor, mas conta pra gente como é que é a sua estrutura familiar, como é que é um pouco a sua rotina. A minha estrutura familiar evoluiu com o tempo. Eu tive 2 filhas, cada uma já casou há muito tempo, tenho 3 netos e tenho um casamento que vai completar 50 anos esse ano. Tanto que eu digo que a gente treinou 50 anos para ficar confinados juntos.
Então, para a gente está sendo ótimo. Não tenho o que reclamar, não. Treinamos 50 anos para isso. Eu queria que, assim, se hoje... Só um detalhe, nesses 50 anos, tivemos 9 morando no exterior. Né? Poxa. Desde que casamos, que saímos. Nossas filhas nasceram fora, por exemplo. Já vieram para aqui com seus 4, 5 anos. Mas estão 9 anos fora e 40 anos de volta. Nesse mesmo apartamento onde eu estou agora conversando com você. Ai, que bom. Em Brasília? Em Brasília. Eu saí de Pernambuco para a França, onde fiz o doutorado em economia. Sim. De lá eu fui trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então fiquei um tempo no Equador, um tempo em Honduras e depois 4 anos em Washington, nos Estados Unidos. E de lá, quando eu voltei, decidi vir para Brasília, não para Recife. E aqui fiquei. O senhor sabe que estão mandando os parabéns pelos 50 anos de casamento. Eu fico satisfeito que mande os parabéns. O senhor vê o pessoal escrevendo? O senhor está vendo? O pessoal escrevendo. Eu não estou prestando atenção, porque eu estou achando que eu olho para o... Para mim, tá certo, tá certo. Você. Tá certo. Eu não estou vendo o que aparece embaixo, não. Agora, olha, você me falou, eu fiquei com vontade de ficar olhando. Está aqui, o Manzuti está mandando 50 garrafas. Parabéns. Então, Manzuti, peraí, Manzuti, ainda faltam uns 4 ou 5 meses para fazer os 50. Mas já está mandando parabéns. Professor Cristóvão, como última pergunta, eu gostaria que o senhor desse um conselho ou uma dica, com toda a sua experiência, desse momento que nós estamos passando. Qual o seu conselho para esse momento para o cidadão brasileiro? Primeiro, saber que o coronavírus, quando chegou, a situação não era boa. Não era. Nós já estávamos numa situação muito ruim de economia, sanitária, apesar do SUS, que é uma boa coisa, mas não era satisfatório ainda o saneamento. Então, o coronavírus não é culpado da crise, mas, por causa do coronavírus, a situação nos próximos anos vai ser pior. Nós vamos ter mais desemprego, o crescimento vai diminuir, não vejo o dólar voltando a como era antes. Só que eu acho que a saída disso vai exigir mudar as perguntas. Por exemplo, ainda ontem eu tive uma live como essa, não a live, através do Zoom, uma reunião. Tá. Sim, uma reunião em que se discutia como voltar a crescer a economia. E eu disse, não, eu quero fazer outra pergunta. Como podemos melhorar o Brasil mesmo sem crescer? Eu acho que cada brasileiro devia fazer um exercício nesse sentido. Será que não dá para melhorar mesmo sem crescer? Porque crescer, o Brasil já foi campeão de crescimento e as coisas não ficaram boas. O trânsito engarrafado é culpa do crescimento. A violência tem a ver com o crescimento. Não quer dizer que todo o crescimento leve a isso. O que a gente pode melhorar para ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equilibrada, ainda que não volte o crescimento como era nos próximos 5, 6 ou mais anos? Eu creio que os brasileiros deviam pensar nisso. Primeiro, buscar uma coisa que nós não temos hoje. Buscar um rumo para onde queremos ir. E nesse rumo, o verbo certo para mim é como melhorar a qualidade de vida, a satisfação dos brasileiros. E não já ir perguntando como crescer. A gente tem que mudar as perguntas. Não pode ficar com as perguntas velhas. E a outra coisa é como se adaptar. Se adaptar, por exemplo, a isso que a gente está fazendo. Por exemplo, isso é melhorar. A gente viajava mais do que precisava. Eu creio que uma coisa que vai melhorar no Brasil é a gente se encontrar viajando menos.
Não quer dizer que deixe de viajar e viajar por prazer. Mas dá para fazer muitas reuniões sem gastar um dinheirão que todo mundo gasta com viagem. Nós vamos poder ser mais felizes gastando menos. É isso que eu quero chamar a atenção. O desafio é como viver melhor gastando menos. Claro que para quem tem o mínimo. Para quem tem o mínimo, primeiro é ter uma renda que lhe garanta sobreviver. Mas mesmo a população pobre não vai sair da pobreza pela renda. A renda vai dar comida, mas não vai dar escola, não vai dar saúde, não vai dar os bens coletivos. O meio ambiente. A gente piorou o meio ambiente com o crescimento. A gente pode melhorar cuidando melhor do meio ambiente, ainda que não cresça tanto a economia. Então, esse é o recado que eu, ontem, nessa reunião, tentei passar para um grupo de professores de universidade que estão discutindo o futuro. Mudar as perguntas. Para mim, essa é a chave do futuro. Ai, obrigada, professor Cristóvão, adorei, ainda bem que conseguimos entrar. Tiveram algumas perguntas aqui que se desviavam um pouquinho, porque eu queria realmente falar um pouquinho mais sobre a sua carreira de palestrante, que agora vai ser mais e mais solicitada, e como professor, enfim, e escritor. Então eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Estou à disposição, como você sabe, de tudo que você organiza. Um grande abraço e é muito bom estar com você e com essa turma toda. Obrigada. Um abração. Tchau. Tchau.